noite. Vocês me ouvem bem? Boa noite. Me escutam? Mandem aí algum sinal. Pode falar, William. Não estou ouvindo. Vamos ver assim. Só um minuto. Alguém abriu o microfone que eu não estava ouvindo. Melhorou agora? Tá bom. Beleza. Obrigada, Bruna. Obrigada, Cris. Bom, pessoal, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na nossa live, né? O Pense e Revalida tem como objetivo estar junto com vocês aí nessa reta final de preparação. Sabemos que muitos candidatos não conseguem estar online ou estar ali na live no momento que ela acontece. Então, pensando nisso, né, essa live vai ficar gravada, vai haver uma edição e amanhã ela já vai estar disponível no YouTube. Tá? Então, primeiro, agradeço a presença de todos vocês aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou médica também, já aprovada no INEP, e faço parte do Pense e Revalida, responsável pela área de pediatria. Hoje, nós estamos aqui nessa semana de live de apostas, né, a gente fica muito nervoso, a gente sabe porque a gente já passou por isso, então, nosso objetivo aqui é tentar trazer um suprassumo, tá bom? Vou dizer assim, um suprassumo para essa reta final. Óbvio, para quem não me conhece, então vocês vão ver assim a minha dinâmica, eu vou tentar trazer o maior número de conteúdos para que vocês possam aí alavancar esses últimos dias que faltam até a prova, tá? Então, sintam-se à vontade, espero que vocês gostem da live, foi uma live feita com muito carinho, e sempre pensando aí nas incidências, nas prevalências, e nos temas que podem, sim, cair aí na prova de vocês, tá certo? Perguntas, dúvidas, se a gente puder deixar para o final da live, beleza, se não, se for ao decorrer assim, eu conseguir responder, também tranquilo. Então, antes de iniciar, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, queira falar algo até aqui. Isso não é uma aula, tá bom? Mas eu montei um slide para poder tentar trazer para vocês o maior número de conteúdos de uma forma mais dinâmica do que só eu ficar falando aqui, tá bom? Queria saber se alguém tem alguma dúvida, se tem algo que queira falar, e se é a primeira vez que vai fazer a prova, se já é a segunda, se está nervoso. Falo isso porque já passei por tudo isso e acredito que sempre quem passa pelo processo consegue, às vezes não, na maioria das vezes, nos direcionar com um olhar diferenciado. Isabela tá com medo. Isabela, tem que ir com medo mesmo, tá bom? Na hora que aquele apito toca, tu abre a porta, se apresenta para a câmera, senta na sua cadeira e lê o seu cenário de atuação e faz a sua estação. Acredito que todos que estão aqui já fizeram aí um treinamento de muitos checklists, então, por isso, essa live aqui, vocês vão ver que vai ser uma live diferente, onde a gente não vai treinar checklist, né? A gente vai trazer apostas, a gente vai trazer modificações que aconteceu no INEP, a gente vai trazer pontos e gatilhos que vocês podem ter na hora do ator verbalizar alguma coisa ou não, tá certo? Não vai ser uma live de treinamento, acredito que vocês já fizeram muitos checklists por aí, então, acho que quem chegou até aqui já está bem estruturado. Agora é só alinhar os pontinhos finais. Quanto à ansiedade, que as meninas descreveram aqui, estou ansiedade, segunda vez o medo aumenta, Poliana, mas a gente vai um pouco mais pé no chão, a gente já não vai tão emocional, a gente vai um pouco mais racional, tá? Então, para quem for a primeira vez, né, desejo aí uma ótima sorte, para quem for a segunda, continua batendo, essa é a única porta, né, e todo mundo que insiste
funciona. Chega do outro lado. E quando vocês chegarem do outro lado, que vocês se recordem de toda essa trajetória e que vocês ajudem outras pessoas, né? Eu acho que isso também é importante, tá certo? Então, vamos começar a nossa live de apostas, tá? Fico aí à disposição para poder responder qualquer dúvida que vocês tiverem durante a nossa live. Bom, deixa eu só arrumar aqui a minha apresentação. Todo mundo vê a minha tela aí, inicial, para a gente começar, só para garantir que está tudo certinho. Sim, beleza, obrigado, Erwin. Bom, vamos lá então, pessoal, vamos começar a nossa live de apostas do Pense Revalida, então, na área de pediatria, tá certo? Coloquei esse som de propósito, tá bom? Dicas importantes, e por isso que eu deixei esse som para poder chamar a atenção de vocês. Sabemos aí que estamos na reta final, então o objetivo aqui é fazer uma live bem estruturada e direcionada para poder alavancar esses últimos dias. Então, a gente não pode deixar de falar sobre comportamento, o desenvolvimento da estação, solicitação de exames e as modificações que ocorreram. As apostas vão aparecer? Sim, mas não adianta eu vir aqui jogar um monte de aposta se eu não lembrar vocês de algumas dicas importantes que vocês devem contemplar durante a estação, tá bom? Então, o objetivo aqui é levar vocês até a aprovação. Então, vamos lá. Primeira coisa, do comportamento. Como algumas pessoas nunca fizeram a prova, às vezes não tem a possibilidade de fazer um curso prático, então, nosso objetivo também do Pense Revalida é trazer mais próximo da realidade. Então, vocês vão estar com um crachá do lado de fora da porta, vai soar o alarme, né, o apito, vocês vão abrir a porta, vão se apresentar para um celular inicial que vai estar ali, e vão para a sua cadeira. Então, nome completo, não precisa levantar o crachá nem nada, ele já foi feito a leitura prévia do QR Code, senta na cadeira, faz a leitura do card e inicia a sua estação, tá bom? Pontos importantes, sempre se apresentem, sempre cumprimentem as pessoas que estão ali na sala, são pessoas que estão trabalhando, né, então, sempre a cordialidade, a educação, o respeito, a empatia, sempre faz a diferença. E como nós lidamos com seres humanos, né, e é uma prova ali, então isso também, pode parecer que não, mas isso é uma coisa importante. Então sempre cumprimentem a todos que estão ali, cumprimento a todos, boa tarde, se apresenta para a câmera, senta e começa a ler o seu cenário. Controle de tempo, a gente sempre bate nessa tecla. Treinar as estações em 8 minutos. Por quê? Para esses 2 minutos, né, um pouquinho ali, de vocês terem ali aqueles segundos para poder olhar ali nas tarefas, se faltou alguma coisa, e às vezes fazer aquela última pergunta, ganhar aquele último ponto, ganhar não, né? Receber aquele ponto que você fez. Então, sempre a gente fala para treinar em 8 minutos, tá bom? Leitura do card. Bom, o card vai estar fixo sobre a mesa ou não, ou ele pode estar solto. Se ele estiver solto, vocês podem manusear ele todo o tempo que vocês estiverem na estação. Se ele estiver fixo, aí não. Aí vocês vão ter que fazer a leitura ali, por exemplo, realizar a anamnese, fazer a anamnese, volta, tarefa 2. Realizar exame físico, bom, solicite seu exame físico, entende? Vai seguindo as ordens, tá bom? Beleza. Desenvolvimento dentro da estação. Como fazer as perguntas? Também, acredito que todo mundo que chegou aqui já sabe mais ou menos, mas a gente segue sempre orientando. Perguntas em blocos. No máximo 4 a 5, pessoal, porque às vezes não dá tempo do ator responder para vocês. Então, início, característica, frequência, intensidade. É o primeiro episódio, sempre 4, no máximo 5. Porque senão vai acabar ele não entendendo, voltando a pergunta para vocês terem que fazer de novo. E isso toma tempo de vocês, tá bom? Dicas e falas do ator. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, não está na tarefa diagnóstico diferencial, mas o ator fala assim para você: doutora Natália, você tem certeza que é esse meu diagnóstico? E o que eu gostaria que vocês verbalizassem não era assim, sim,
Seu diagnóstico é uma apendicite aguda? Não. O que é para vocês fazerem? Bom, seu diagnóstico é uma apendicite aguda, eu descartei uma diverticulite aguda, eu descartei uma pancreatite, tá certo? Então, nesse momento, é o momento de você verbalizar os diagnósticos diferenciais. Porque, às vezes, eu vejo, assim, muita coisa, assim, inclusive em feedback, tá? Ah, mas não tinha tarefa. Mas o INEP vem fazendo assim, tá bom? O INEP, às vezes, não coloca na tarefa, e é essa fala do ator que vai te direcionar ali, que você deveria falar, tá bom? Então, às vezes, o candidato não entende, uai, mas o ator não me perguntou, não tinha na tarefa, como que constou no PEP? Exatamente por isso, porque tinha essa sacada que era para você pegar ali a fala do ator, tá bom? Comportamento do ator. Sempre seja empático, né? Então, às vezes, o comportamento do ator te ajuda, como eu acabei de verbalizar aqui para vocês. Às vezes, ele faz assim para você, que você está indo bem, tá? Então, tem alguns comportamentos do ator que acabam nos ajudando. Por exemplo, doutora, você tem certeza que é isso? Então, é o diagnóstico diferencial. Doutora, não poderia ser outra coisa. Não, doutora, você tem certeza que é isso? O que eu gostaria que vocês verbalizassem? Pegassem ali todos os exames que vocês têm em mãos, então, a clínica do paciente, o exame laboratorial, o exame de imagem, e falassem, olha, o diagnóstico do senhor é esse, porque você preenche, por exemplo, pensando aí na apendicite aguda, os critérios de alvará, tá? O senhor tem náusea, vômito, tem a dor, tem a modificação do local da dor, aqui no seu ultrassom tem tal coisa, aqui no seu exame laboratorial tem uma leucocitose com desvio à esquerda, tá? Expliquem, justifiquem como vocês chegaram naquele diagnóstico através dos exames laboratoriais, exames de imagem e a clínica do paciente, porque às vezes tem diagnóstico que não precisa de exame, tá? Então, vocês vão ter que justificar com a sintomatologia do paciente. Então, também é uma dica aí que às vezes o ator fala e a gente não se atenta, tá bom? Além disso, às vezes o ator fala assim para você, falando de pediatria principalmente, mas doutora, por que aconteceu isso com meu filho? O que eles querem que você fale? Fator de risco. Fator de risco. O que aquela criança tinha para cursar com aquele diagnóstico? Tá certo? Nossa, mas não tinha lá na tarefa. O ator não me falou, não me pediu o fator de risco. Eles não fazem a pergunta pontual. Às vezes vem na tarefa as coisas pontuais, e às vezes durante a estação o ator vai te jogando essas falas para ver se você pega, tá bom? As informações. Então, agora com toda essa informação que eu dei para vocês, com certeza aí vocês vão entender a estação de uma forma mais tranquila, tá? Solicitação de exames. Como, quando? Como solicitar os exames? Não verbalizem, solicito perfil renal. Não. Solicito hemograma, sódio, ureia, creatinina. Verbalizem o que vocês querem, tá bom? Quando solicitar os exames? Quando realmente for necessário. Num quadro de escabiose, eu preciso solicitar exames? Não, não solicite exames, tá bom? Solicite quando for necessário. Interpretação de exames. Fizeram a leitura dos exames. Ah, tem uma leucocitose. Dê ênfase, tá? Olha, você tem aqui um hemograma com uma leucocitose, com desvio à esquerda, você tem um PCR aumentado, verbaliza para o ator, toma posse, sabe? Fala assim com convicção o que você está identificando ali, porque todo mundo tem conhecimento. Às vezes na hora do medo, da ansiedade, a gente só faz a leitura, mas não verbaliza para o ator. E a gente precisa verbalizar, porque lembrar que a nossa avaliação é feita pelo que nós verbalizamos, tá certo? Então, por isso que está aqui no quarto item, verbalização dos achados. Às vezes eu vejo que os candidatos fazem a leitura, mas não verbalizam os achados principais. E isso, às vezes, é o que está lá. Se verbaliza uma leucocitose à esquerda, se verbaliza um PCR aumentado, tá bom? Então, sempre, depois que vocês fizerem a leitura, verbalizem os achados. Estação de procedimento. O que esperar de uma estação de procedimento? Pensando em pediatria, uma estação de procedimento pode ser aí uma reanimação neonatal, um atendimento do RN, né, que é uma das nossas apostas, um manuseio de dispositivo, então, uma criança com asma, que vem ali um espaçador para você explicar para a mãe como usa, e também pode ser ali uma estação de puericultura propriamente dita, tá bom? A CLS, claro, então, e também pode ser uma estação de puericultura propriamente dita, onde vocês vão entrar na estação. Na maioria das estações de pediatria, independente de ter procedimento ou não, vocês vão ver que tem uma matriz ali com o bebê, sempre, tá? Sempre.
E então, vai ter ali os gráficos para vocês. Às vezes, pode cair de vocês terem que fazer a verificação. Então, verificar o perímetro cefálico, pesar a criança, verificar o comprimento, ou não, ou eles te dão os dados e você simplesmente vai plotar no gráfico, tá? Inclusive, calcular o IMC. Como conselho, além disso, não deixa de ser uma estação prática, né? Como conselho, tá bom? Então, peguem a folha, normalmente tem uma folha de sulfite e uma caneta, realizem ali, façam o IMC, anotem os valores de peso, perímetro cefálico, altura, passem tudo no gráfico, porque o gráfico você pode manusear com canetão, porque depois eles apagam, tá? Os gráficos são plastificados, tá? Então, a gente pode pintar ali, e aí façam todos. Depois que vocês fizerem todos, levante-se e vá até a câmera e verbaliza para a câmera quais são o score que a criança se encontra, qual o perfil da curva que ela se encontra e qual é o diagnóstico, no caso, né? Se está adequado, se está baixo. Então, sempre façam todos e levantem uma vez só para verbalizar todos. Thaís, eu preciso se dirigir para a câmera? Normalmente está na sua orientação. Dirija-se à câmera, tá bom? Então, quando eles falam dirija-se à câmera, é para você levantar e ir até a câmera. Mas eu não posso falar da minha cadeira sentada? Pode, mas lembrar que a nossa gravação é feita por um celular. Então, às vezes, o corretor, quando pegar o seu áudio, não vai conseguir te escutar, te ouvir muito bem. E aí, pode não te dar aquele ponto, tá? Então, como conselho, levante da cadeira de vocês, se dirijam ali até o celular e verbalizem os achados. Não se preocupem, e eles sinalizam pra gente qual que é a câmera pra gente verbalizar os achados, tá? Não se preocupem com isso. Se lembrem apenas de se dirigir até a câmera e fazer isso. Qual é a câmera? Eles vão direcionar para você. Doutora, câmera 1, tá bom? Então, não se preocupem com isso. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Sim, não. Podemos prosseguir? Ok. Vamos para a próxima. Bom, apostas. É o que vocês... Claro, vamos lá, Fernando. Pode fazer a sua pergunta. Se você quiser abrir seu microfone. Quando direcionar a anamnese e quando direcionar, não entendi. Quando direcionar a anamnese e quando não direcionar a anamnese, tá? Então, vamos lá. Uma estação de puericultura. A atriz fala para você assim, doutor, eu vim aqui trazer meu filho numa consulta de rotina. Você já sabe, cevada, tudo aquilo que vocês já sabem. Caderneta de vacina, caderneta da mãe, intercorrências no parto, número de consultas, o que mais? Sono, repouso, com quem essa criança vive, se tem mais irmãos, se frequenta a escola, como é a casa, saneamento básico, tudo aquilo, tudo aquilo. Agora, é uma consulta, é um quadro agudo, por exemplo. Venho aqui trazer meu filho porque ele tem um desconforto respiratório, tá com falta de ar. É uma consulta aguda. E outra, aonde você está? Está no pronto-socorro normalmente. Então, nesse sentido, você vai direcionar. Então, você vai direcionar ao quê? Ao motivo de consulta. Tá, sobre essa falta de ar, mãe. Mãe não, né? Porque tem que chamar o nome dela. Sobre essa falta de ar, sei lá, Dona Maria. Quando iniciou essa falta de ar? Qual é a característica dessa falta de ar? Você tem algum horário que ela predomina? Você percebe que, além dessa falta de ar, ele apresenta cianose de extremidades? Ele teve algum desmaio? Entende? Então, quando tem um motivo de consulta, quando é um quadro agudo, você vai direcionar aquele motivo de consulta. Quando é uma consulta de puericultura, aí você vai fazer todo aquela esqueleto, o esqueleto que a gente sempre bate aí, tá? Na tecla. Lembrar que o INEP tem modificado aí, então, tem tirado um pouco de esqueleto e colocado um pouco mais de raciocínio clínico, aí cobrando um pouco mais dos candidatos. Então, não tem como, por exemplo, num quadro agudo, que eu venho trazer meu filho com falta de ar, você ficar perguntando sobre, sei lá, você pode perguntar o número de consulta, sim, pensando em alguma doença de base, mas é bem sucinto, sempre no motivo de consulta e sintomas acompanhantes, sempre. Não ficar perguntando, sei lá, se faz atividade física,
sabe? Essas coisas que é irrelevante ali para o quadro. Agora, você pode me perguntar assim, quando ele realiza a prática de atividade física, você percebe se esse desconforto respiratório piora? Aí sim. Agora, você simplesmente jogar atividade física, não, tá? Agora, se sim, ela fizer parte ali para você fazer um diagnóstico diferencial de um quadro de asma ou de uma pneumonia, aí sim, legal, bacana, tá bom? Não sei se eu te respondi, mas é uma coisa que sempre as pessoas me perguntam e eu tento explicar dessa forma, eu acho que é a forma mais concisa. Então, como saber aonde você está? Primeira coisa, aonde você está? Estou numa UBS? Estou numa UBS. Tá. O que que essa mãe veio fazer aqui? O que que essa atriz veio fazer aqui? Ela veio trazer para uma consulta? Veio. Ah, não, é um quadro agudo, beleza. Então, vamos mudar aqui a anamnese, deixar uma anamnese mais sucinta. Tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei até aqui, além do Dr. Fernando? Ótima pergunta, viu, Fernando? E obrigada por participar. Assim fica mais tranquila, né? Acho que todo mundo aproveita de uma forma melhor. Ninguém mais? Ok. Vamos dar, então, continuidade aqui. Bom, então, apostas. Quais são as minhas apostas e por quê? Bom, as apostas de pediatria, primeiro, é um quadro aí de mastoidite. Por quê? Mastoidite é uma das principais complicações que a gente tem aí devido a um quadro de otite média, e é uma coisa muito comum. Então, a criança tem uma otite média, às vezes a mãe não leva, ou às vezes leva, não dá continuidade ali na antibiótica. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, o microfone estava ligado. Bom, então, normalmente é uma complicação muito frequente dentro das UBS, né, quadro de mastoidite aguda, e é uma das minhas apostas. Então, normalmente ali, ou é porque a mãe não fez o tratamento, então começou o tratamento, mas parou ali o antibiótico, ou porque ela achou que não era nada, então acabou não levando, e aí, quando essa criança chega para você, ela já chega ali com uma complicação. Então, uma das minhas apostas, tá? Não, isso não está por ordem, tá bom? Eu só numerei para poder deixar bem organizado o raciocínio aqui, mas não é por ordem de prioridade, e sim as apostas de uma forma geral. Então, uma das minhas apostas é mastoidite aguda, aparecer ela para você. Thaís, como eu vou saber? Bom, a queixa vai ser que a mãe vem para você porque o filho está se queixando de dor de ouvido ou está puxando o ouvido, tem que ser algo assim, tá bom? Às vezes a queixa não vem tão escancarada, mas ela vai te dizer, ele teve sim, doutora, uma dor de ouvido, e eu fui no médico, o médico passou um antibiótico, mas eu não porque exatamente, como uma complicação. Não dei porque estava tendo diarreia, porque lembra que a gente prescreve sempre a amoxicilina, e um dos efeitos colaterais aí é um quadro de diarreia. Então, às vezes, as mães suspendem, falam, não, isso aí tá fazendo mal para o meu filho, não vou dar mais. Tá bom? Então, isso é uma das minhas apostas. Vocês vão pedir para fazer a otoscopia, vão olhar ali, eles vão te entregar um impresso, onde vai ter ali a presença de sinais flogísticos, vai ter presença de secreção dentro da cavidade. Quando vocês manipularem o ouvido, vai estar lá escrito sinais de tragos positivo, né, que é dor, quando a gente mobiliza, e a gente vai ter sinais de hiperemia, vai ter aquele abscesso retroauricular clássico, tá? Então, não tem muito o que necessitar, sim, obrigatório. E digo mais, Poliana, se tiver lá, normalmente eu já posto assim, tá bom? Que o INEP coloca assim, ó, só será considerado o primeiro exame de imagem verbalizado pelo candidato. E aí, se alguém falar assim, radiografia, já perdeu. Tá bom? Então, sim, tomografia. Como eu faço? Tomografia de mastoide, tá bom? Tomografia de mastoide, tá bom? Nome e sobrenome. A gente não sabe como vai vir no PEP. Então, sempre tenho que pedir. Aí, pode ser que a atriz te pergunta, mas, doutora, precisa mesmo fazer essa tomografia? Sim, precisa. Porque a gente tem que ver se não tem alguma complicação aqui, tá? Então, a criança pode, inclusive, levar a surdez, né? Então, pode ter várias complicações aí, um quadro de sepse, várias complicações, tá certo? Então, essa é uma das apostas aí que eu tenho dentro do PENS, tá bom? Segunda aposta, puericultura. Thaís, mas puericultura caiu em 23,2. Sim, caiu em 23,2. Mas em 24,1 não caiu nenhuma estação de puericultura. Então, por isso, me faz pensar que possa sim cair. Como são 2 dias de prova, eu penso que um dia pode cair uma consulta de puericultura e o outro dia ali um quadro agudo, tá bom? Então, consulta de puericultura, que vocês devem se lembrar que vai ter ali ou os dados ou
a criança ali para você fazer, tá bom? Não se preocupem, vocês vão saber na tarefa se é para vocês fazerem, se não é para vocês fazerem. Então, óbvio, vocês entraram na estação, tem uma balança, tem um estadiômetro, tem uma fita métrica, vocês vão ter que fazer. Ah, não, não tem nada disso, mas tem uma mulher com um bebezinho lá. Ok, pode ser que eles já te deem os dados antropométricos ali, e você simplesmente vai ter que passar no gráfico e depois fazer o cálculo de GMC, levantar e se dirigir à câmera e verbalizar. Coloquei esse, por quê? Porque esse foi uma estação que ocorreu em 2023-2, tá bom? E pegou, assim, alguns candidatos de calça curta, se podemos dizer essa fala. Por quê? Porque já vinha alguns parâmetros aqui. Então, o candidato chegou, plotou o gráfico dele, mas ele não se atentou que esses pontos eram dados das consultas anteriores. Então, além de você falar o score onde essa criança se encontrava no dia da consulta, você vai ter que verbalizar qual é o padrão da curva. Então, nesse caso, você tinha que preencher aqui, e aí você tinha que falar, bom, o score do seu filho está entre 0 e mais 1, sendo adequado para a idade, e ele segue com o padrão, a gente observa que o padrão de curva foi mantido, tá bom? Por que mantido? Porque ele está dentro do mesmo score, tá certo? Então, se atentem aos dados que tá ali, tá bom? Às vezes o avaliador dá a informação pra gente, mas a gente que não se atenta na hora de olhar, tá certo? Então, essa é uma das minhas apostas, é poricultura. E aí, na poricultura, fazer todo aquele esqueleto que muita gente gosta, ama, já decorou de baixo para cima, de cima para baixo, então, acredito que a gente não tem problema aqui numa estação de poricultura. A maioria dos candidatos sabem muito bem destrinchar ali, perguntar de vacina, né, questionar ali por que não foi feita a vacina, lembrar que o INEP gosta da vacina de rotavírus, óbvio, ele gosta da contraindicação, então lembrar que ela é contraindicada depois de 3 meses e 15 dias, se atentar a esses detalhes, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Seguimos. Terceiro tema, uma das minhas apostas, hipotireoidismo congênito. Nunca caiu na prova prática, mas já caiu na prova discursiva. Tá certo, hipotireoidismo congênito, vocês vão ver uma mãe matriz que vai chegar lá com uma criança com queixa de icterícia, pode apresentar às vezes uma hérnia umbilical, pode apresentar também um choro rouco, fraco, pode apresentar uma respiração ruidosa, então, e ela vai te trazer o teste do pezinho, isso é fato. E ali no teste do pezinho você vai encontrar um TSH aumentado, tá? Normalmente acima de 10. Então, entre 10 e 20, a gente convoca. Acima de 20, a gente já solicita o TSH e o T4. Só TSH e T4. Então, se estiver lá, solicite 2 exames, TSH e T4. Não se estendam hemograma. Se tiver 2 exames, TSH e T4. Confirmou o quadro de hipotireoidismo? Verbalize a mãe. Bom, o diagnóstico do seu filho é um quadro de hipotireoidismo congênito, né? Tinha aqui o primeiro teste de pezinho, agora a gente confirmou com o TSH e o T4, então a gente tem que iniciar o tratamento. Doutora, como você sabe que é esse diagnóstico? Bom, porque o seu filho tem um choro fraco, porque ele demorou para ter movimentos fetais, porque ele tem uma respiração ruidosa, porque ele tem uma icterícia, enfim, justifiquem ali com a clínica, que muitas vezes o INEP já coloca pra gente, tá bom? Tratamento levotiroxina, tá? De 10 a 15 miligramas, via oral, importante sempre salientar aqui que a levotiroxina deve ser macerada e administrada na colher, que pode ser com leite materno ou com água. Então, o bebê tem que estar em jejum, a gente vai administrar na colher, não pode colocar dentro da mamadeira, tá? E aí vai estar em jejum, vou fazer a administração da medicação e vou permanecer 30 minutos em jejum, após a ingestão da medicação. E depois eu posso sim ofertar o seio materno. E sempre verbalizar para a mãe, é importante que você faça esse tratamento, porque se você não fizer, o seu filho pode cursar com uma alteração no neurodesenvolvimento, uma alteração no comprimento, tá? Retardo mental, enfim, todas essas alterações que a gente já sabe. E lembrar também diagnóstico diferencial com hipotireoidismo congênito, síndrome de Down, tá bom? Então, sempre perguntar, tem algum histórico de alguma alteração genética na família? Sempre os dois conversam ali, tá bom? Tentar, ali na anamnese, já excluir a possibilidade dessa criança também ter alguma sintomatologia. Qual a dose de levotiroxina? Normalmente a gente inicia com 10 a 15 miligramas quilo, tá? Então, eu preciso pegar essa criança, tá bom? Jairo, é Jairo, né? E lembrar, gente, tem
Isso, sim, microgramas quilo. Desculpa, isso mesmo. Lembrar que depois, se vocês quiserem, posso ver como a gente faz aí, liberar para vocês, tem no site da SBP, um artigo científico sobre hipotireoidismo congênito, faz um repasso bem grande, assim, falando dose certinho, tá bom? Pode seguir com especialista, sim, tá? Mas o tratamento inicial a gente já começa, tipo, na UBS, tá bom? A gente não vai esperar, não. Identificou, fez o exame laboratorial, confirmou, já inicia o tratamento. Óbvio, essa criança vai ter que ter controles mais prévios, então, com 4 semanas, a gente vai pedir para essa mãe retornar, para a gente ver se já está na faixa do TSH e o T4, né, que é abaixo de 9 o TSH dessa criança, e sim, vai acompanhar ali para ver o neurodesenvolvimento dessa criança, tá bom? Então, isso sim é importante. Peso, altura, tá bom? É neurodesenvolvimento no geral, assim, no todo. Respondi. Quem me perguntou, porque eu tô com as 2 telas abertas aqui, gente. Podemos seguir ao próximo, então? A outra aposta. Sim, beleza, Natália, vamos lá. Esofagite eosinofílica. Por que eu escolhi esse tema? Tem uma médica, uma doutora responsável aí da banca, que é uma das especialidades dela, é esofagite eosinofílica. Então, como pensar nesse diagnóstico? Bom, vai ser talvez um adolescente ou uma criança maior que 10 anos, que vem com desconforto, tá? Então, ele come e se sente empastado, se sente afogado, normalmente é assim, tá? Essa é a principal queixa. Como vou fazer o diagnóstico? Vou pedir uma endoscopia com biópsia, tá? E aí vai vir lá a presença de mais de 500 eosinófilos, e aí a gente vai dar o diagnóstico de esofagite eosinofílica, tá bom? Não se sabe ao certo ainda a causa, mas se sabe que é por um estímulo mesmo do IgE, tá bom? E aí o tratamento é os 3D, dieta, dilatação e droga. Então, dieta, né? Tem que fazer uma dieta bem controlada, comer mais alimentos pastosos, se alimentar sentado, né? Principalmente antes de fazer a cirurgia. Drogas, a gente fala de iniciar o IBP, tá? Protocolo inicial, inicia o IBP, ou seja, omeprazol para essa criança. E também a gente pode fazer ali um uso de um beta-2, um puff, meia hora antes de se alimentar, tá bom? Depois a gente vai fazer o procedimento em si, que é a dilatação. Tá? Então, de início, a gente começa com isso. Então, é uma das minhas apostas. Lembrando, gente, puericultura tem no Pense Revalida, esofagite eosinofílica tem estação no Pense Revalida, tá bom? Hipotireoidismo congênito, logo mais estará aí para vocês, não se preocupem, tá? Doença de Hirschberg também já tem lá dentro da nossa plataforma. Normalmente é uma criança aí que vem com uma distensão abdominal, também ela cursa com vômitos biliosos. E aí a gente tem que fazer também um diagnóstico diferencial com uma atresia de vias biliares. A gente vai fazer aí um enema baritado, né? Um enema baritado para poder fazer a confirmação do diagnóstico e também lembrar que nesse quadro a gente vai ter que fazer um procedimento cirúrgico. Então, sim, tem que encaminhar essa criança aí para a cirurgia. Esofagite eosinofílica também tem que encaminhar essa criança para a cirurgia. Beleza? Prevenção de acidentes. Por que eu coloquei esse tema? Porque já caiu em 2017 essa estação, e lembrar que o INEP, ele tem essa característica de repetir alguns temas, tá? E, então, é uma aposta minha. Então, prevenção de acidentes é uma mãe que vem para você na consulta, uma atriz que vem para você na consulta com o filho, dizendo que amamentou em casa e que ele se engasgou, e ela tem medo disso acontecer novamente, e o que você pode orientar para ela se isso acontecer novamente. Então, também a gente tem essa estação, então essa estação já caiu em 2017, é uma aposta minha para cair novamente, tá? E também a gente tem a estação dentro do Pense Revalida, onde a gente vai fazer a manobra de desobstrução, 5 estímulos na região dorsal da criança, depois vira, faz mais 5 compressões, vira, e assim vai, até a criança desobstruir, tá? Eu acredito que essa estação é uma estação que vocês têm que praticar. Tá? Então, quem não fez, faça. Quem já fez, faça novamente, tá? Porque pode sim cair. E por que eu falo também dessa estação? É uma estação barata, onde eles só precisam colocar um boneco ali, tá? Então, também tem que pensar nessa parte. O INEP, ele coloca estações baratas, porque são muito candidatos. Então, eles também não querem gastar, porque eles já têm que pagar o ator, pagar todo aquele fluxo que acontece ali no dia da nossa prova. Tá certo? Outra aposta minha, dentro
teria algum sinal radiológico na doença de Hirschberg? Tem um sinal radiológico, não me recordo o nome agora, tá? Mas tem um sinal radiológico, inclusive esse sinal radiológico, ele tá dentro da plataforma, eu esqueci o nome, tá bom? Mas eu já vejo, é muita coisa, gente. Tá bom, Jairo? Fica tranquilo, vou te responder. Sinal de alvo? Não, sinal de alvo não. Não, Bruna, sinal de alvo não. Sinal de alvo é estenose hipertrófica do píloro. E já caiu 24,1, tá bom? Dilatação de alças. Isso, ponta de lápis. Muito bem, Gabriel. Muito bem. Bico de pássaro, muito bem. Isso que é bom. Invaginação intestinal, sim. Invaginação intestinal, Esther. Muito bem. Isso aí. Obrigada, gente. Bom, a outra estação que eu acredito aí que possa cair filho. Eu vou pegar o nome dele, que depois eu vou ver o nome dele lá no Diário Oficial. Bom, mais uma outra estação que é uma aposta minha, é o recebimento do recém-nascido, tá? Então, também já caiu, já foi uma estação prática em 2011, então acredito sim que possa cair, porque a gente precisa apenas de um boneco e ali de uma bolsa válvula máscara, tá? Um ombu, vamos dizer assim. E aí vai aparecer para você uma estação onde o bebê acabou de nascer, onde a RN acabou de nascer, e você vai ter que fazer o recebimento. Ainda não, Bruna, mas eu não posso dar spoiler. Mas fiquem tranquilos, antes da prova de vocês vão conseguir treinar essas estações, tá bom? Então, recebimento do recém-nascido já caiu em 2011, tá? Então, também é uma aposta minha. E é uma estação barata também, eles vão colocar um boneco ali e uma bolsa válvula máscara, tá? O mais conhecido como ombu. Então, vai ser uma estação onde vai ter ali um impresso dizendo para vocês que o recém-nascido acabou de nascer, para você fazer todo aquele recebimento. Então, lembrar que a gente tem que fazer os 2 estímulos primeiro na região dorsal, são 2 estímulos, a criança não respondeu. Então, faço 2 estímulos na região dorsal, solicito a revelação, ele não respondeu. Aí sim, clampeamento do cordão. Ah, não sabia, Vanessa. Mas agora vai estar pelo PENS. Cambiamento do cordão e todo passo a passo que a gente já sabe, tá certo? Então, também é uma aposta minha dentro de todas essas estações que podem cair ou se repetir novamente. Dentro do PENS a gente tem a estação está atualizada, tá? Por mais que é uma estação difícil, porque eu sei que é difícil, e às vezes eu recebo assim, deveria ter ponto parcial. Não tem como a gente considerar parcial, pensando numa prova prática, tá? Ou você faz o atendimento de forma correta, ou infelizmente a criança vai a óbito. Então, eu não posso colocar um ponto parcial, tá bom? Então, por isso não tem ponto parcial. Então, treinar ali as estações, é uma estação que dá para vocês treinarem mais perto da prova, para ficar meio que decoreba, sabe, para a prova, porque isso aqui é decoreba, essa estação não tem muito o que fazer, tá bom? E aí, chegar lá na prova, caso ela aparecer, vocês estarem tranquilos aí para fazer. Lembrando que em 2024-1, caiu no INEP, estenose hipertrófica de píloro, e já tinha dentro da nossa plataforma. E, como a última aposta aí, é Cryptokidia, tá? Já caiu na estação prática em 2012, tem na plataforma do PENS e pode sim cair novamente. É um diagnóstico que a gente acaba fazendo ao acaso, principalmente na UBS. Lembrar que a gente não vai ter conduta até 6 meses, e depois dos 6 meses a gente já tem conduta, tá bom? Então, sempre lembrar disso, é uma estação que está dentro do PENS, está atualizada, tem referência bibliográfica, então tem bastante informações lá para vocês. Também é uma aposta minha por já ter caído, e pode aí sim cair novamente, e eles não precisam de nada, simplesmente vão liberar ali um impresso, onde você vai ter a ausência da descida do escroto, tá certo? Essas são as apostas da parte de pediatria dentro do PENS Revalida, e queria saber se alguém tem alguma dúvida até aqui, algo que queiram falar, se gostaram, para a gente poder ir para o próximo. Se tá bom assim, se eu falo muito rápido, se estão conseguindo entender, beleza. Então, seguimos. Obrigada, Fernanda. Vamos para a próxima. Então, dando continuidade aqui, modificações que ocorreram no PEP. E por que eu falo isso? Porque, pessoal, nós estávamos acostumados com o verdadeiro esqueleto, né? Então, decora o esqueleto e dá tudo certo. Mas o INEP, a cada edição, ele tem se aproximado cada vez mais às provas de residência. Então, está exigindo um pouco mais do candidato, tá?
Não que a prova ficou mais difícil ou ficou mais fácil, ou que antes era mais fácil, ficou mais difícil. Não é sobre isso, tá bom? É sobre as modificações que ocorreram e que vêm ocorrendo, e não tem nada a ver com FGV, já era uma modificação que vinha ocorrendo, tá bom? Então, a gente precisa estar acompanhando essas modificações. Então, como eu disse para vocês, às vezes não vai constar na tarefa diagnóstico diferencial, mas sempre verbalizem ao menos 3. Por que 3? O INEP gosta desse número, eu não sei por quê, mas sempre é 3. Eu já te respondo, tá bom, Gustavo? Sempre é 3, tá bom? Não sei por quê, mas o INEP gosta de 3. Então, é 3 fatores de risco, 3 diagnósticos diferenciais, eles gostam desse número. Então, se eu pudesse dizer para vocês, verbalizem ao menos 3, tá bom? Lógico. Vocês sabem 5, verbalizem 5, tá? Então, falem o diagnóstico e na hora que vocês falarem o diagnóstico, já falem pelo menos 3 diagnósticos diferenciais. Se vocês souberem mais, falem mais, não tem problema. Óbvio, gente, diagnósticos diferenciais que tenham sentido, tá bom? Então, se é um abdômen agudo inflamatório, verbalizem outros diagnósticos diferenciais de abdômen agudo inflamatório. Se é um abdômen agudo obstrutivo, verbalizem diagnósticos diferenciais de abdômen agudo obstrutivo. Não misturem as coisas, tá bom? Porque senão parece que vocês não sabem o que vocês estão falando, tá? Então, sempre manter cada um dentro da sua especificação. Fatores de risco. É um ponto que o INEP tem cobrado agora. Na última estação caiu. Quais são os fatores de risco? E a atriz perguntava, doutora, qual que é o fator de risco? Quais são os fatores de risco? Então, lembrar de estudar quais são os fatores de risco aí, para as principais doenças aí que a gente pode aparecer na prova de vocês, tá bom? Diagnósticos e achados laboratoriais. Então, como eu disse lá no início, quando vocês verbalizarem o diagnóstico, sempre verbalizem o que levou você a chegar naquela hipótese, né, ou naquele diagnóstico, com os exames laboratoriais, com os exames de imagem, com a clínica do paciente. Complicações, sempre verbalizar. Olha, a gente vai ter que fazer o tratamento do seu filho é uma cirurgia, tá certo? Porque senão ele pode ter uma complicação como uma sepse de foco abdominal, como uma peritonite, enfim, verbalizem quais são as complicações que pode ocorrer caso aquele paciente não faça o tratamento ou não participe, não passe por aquele procedimento cirúrgico, tá certo? Além disso, além de complicações, é importante vocês lembrarem das condutas, orientação e tratamento. O que é conduta? Conduta é diferente de orientação, que também é diferente de tratamento. Então, conduta, eu mando para casa ou eu interno? Isso é conduta, tá bom? Orientação, tá, orientação entra no quê? Entra nos cuidados, entra nos, como que vai usar as medicações, entra em efeitos adversos, tudo isso é orientação, tá bom? E tratamento, então, qual é o medicamento, qual é a via, se souber a dose, beleza, mas o INEP não tem cobrado dose, tá? Mas se souber a dose e tiver certeza dela, verbaliza, se não, só fala antibiótico terapia, tá? Não tenta, às vezes, falar mais e perder ponto por isso. E notificação no SINAM, sempre verbalizem, vou realizar a notificação no SINAM. Não, sim, exatamente, lembrar de onde vai internar esse paciente, né? Se vai ser na UTI, se vai ser numa unidade de terapia semi-intensiva, se vai ser numa semi-intensiva, se vai ser numa UTI, se vai ser numa enfermaria, com certeza, Peterson, especificar onde você vai internar esse paciente. Na notificação, eu sempre vejo o pessoal, vou notificar o caso. Aonde? Tá? Então, nome e sobrenome. Notificação no SINAM, tá bom? Realizo a notificação no SINAM. Realizo, como se vocês já tivessem feito, tá? Realizo, solicito, sempre assim, tá? E quimioprofilaxia. Óbvio, se for uma doença que tem quimioprofilaxia, naquele momento você vai orientar, tá? Oriente também a quimioprofilaxia para os contactantes com azitromicina, tantos miligramas por tantos dias, tá bom? Sempre orientar de forma completa. Essas são as principais modificações que teve no PEP, tá? Então, assim, sim, sempre tem que explicar para os pais tudo. Então, deu o diagnóstico, por que daquele diagnóstico? Aí explica com o laboratório, com as imagens e com a clínica, tá? E aí, nesse momento, você já explica, olha, aconteceu isso, normalmente a causa mais frequente pode ser um fecalito, porque eu tô falando de abdômen, de apendicite, tá? Pode ser um fecalito, já explica, sempre explica para o pai, sempre. E não pergunte naquele momento se ela tem dúvida, deixa para perguntar a dúvida no final. Por quê? Às vezes a gente dá o diagnóstico e fala, a senhora tem alguma dúvida? E aí o ator começa a fazer todas as dúvidas, e aí a gente não fez tratamento, a gente não fez a orientação, a gente não deu a conduta.
Porque na hora que a gente deu o diagnóstico, a gente já perguntou se ela tinha alguma dúvida. E aí ela começa a fazer todas aquelas perguntas e a gente não consegue dar seguimento na estação. Então, pensando que a gente pontua pelo que a gente fala fala diagnóstico diferenciais, fala conduta, fala tratamento, notifica, e aí você fala, a senhora tem alguma dúvida? E aí, se der tempo, você responde, porque ainda assim, normalmente isso é 0,25, tá bom? Mas a conduta, o tratamento, isso vale muito mais do que 0,25, tá? Muito mais que 0,25. Bom, isso era o que eu queria trazer para vocês hoje, aqui dentro dessa live de apostas. Tentei ser o mais breve possível e tentar trazer um leque aí de possibilidades e de assuntos e de informação mesmo para vocês que vão fazer a prova no próximo final de semana. Eu espero que eu tenha sido clara com vocês. Obrigada, Stephanie, que eu tenha sido clara com vocês, que eu tenha aí alcançado aí o objetivo de vocês. E obrigada, essas meninas são minhas mentoras. Doutora, se eu indicar exemplo, cefalexina, só um minuto, deixa eu saber essa resposta aqui. Doutora, se eu indicar exemplo cefalexina, mas lembrei que era ceftraxona, como devo mencionar? Bom, você falou lá, tá, dona Thaís, o tratamento do seu filho vai ser com cefalexina. Aí, lá na frente, tá, vou prescrever. Não, então você vai falar o quê? Você vai virar para a câmera e vai falar, retifico o meu tratamento, tá? O tratamento do seu filho vai ser feito com ceftraxona, tá? Via, dose, tá bom? Tantos dias, pelo menos nome, dose e dias, pelo menos isso, tá bom? Pelo menos isso. Agora, não sei antibiótico terapia. Seu filho vai ficar internado, a gente vai prescrever antibiótico terapia, vai dar analgesia, vai dar antitérmicos, vai deixar ele em observação, vai interná-lo, vamos por ordem, né? Vamos fazer a internação na clínica pediátrica, a gente vai prescrever antibiótico terapia para ele, vai prescrever analgesia, antitérmico, vai sempre na ordem, como se você estivesse ali realmente redigindo uma prescrição. Lembrar que primeiro vem a internação, depois vem a dieta, então se vai ficar em jejum ou dieta geral, depois vem a hidratação, depois vem antibióticos, e depois vem analgésicos, todas as outras coisas, tá? Então, só você falar, retifico o meu tratamento, verbaliza o novo e vai para frente. Não perca ponto porque você se equivocou, tá bom? Porque às vezes ali na hora realmente a gente tá nervoso e às vezes fala uma coisa, pensa uma coisa, verbaliza outra. Então, enquanto tem tempo, enquanto vocês estão dentro da estação, a bola ainda tá rolando, tá? Então, joguem, não tenham medo, tá? Falou o diagnóstico errado, retifica o meu diagnóstico, o diagnóstico da senhora é tal. Retifiquem. A estação de vocês vale até soar do alarme. Agora, a partir do momento que soou o alarme, aí não. Aí tudo que vocês verbalizaram já não conta mais, porque já passou os 10 minutos. Tá certo? Alguém mais, além do Jairo, tem alguma dúvida? Sara? Vamos lá, Cristiane. Sinal da ponta de lápis é de laringite, bico de passo. Normalmente eles colocam quando é acalásia. Edema aganglionose, até onde eu sei. Sim, não tem sinal específico, isso mesmo. É isso que você vai falar. Você vai falar que, na verdade, se você pegar a imagem, tem até uma dentro do pence revalida, onde tem faz uma estenose, né? E ali não tem mais. Por que que é aganglionose? Lembrar que não tem lá os reflexos de Meissner e Auerbach. Então, a criança nasce sem isso. Então, acontece vamos dizer, uma atrofia. Então, o contraste vem, por isso que a gente faz o enema opaco com bário, o contraste vem até ali, a gente faz a radiografia, chega ali e não passa. Então, fica só aquele fiozinho, assim, na verdade, nem fica o fiozinho, né? Fica toda a parte posterior, o final do intestino, fica negro, fica enegrecido, né? Então, ele não chega até ali. E aí, o tratamento é cirúrgico, né? A gente tem que retirar aquela porção, né? Porque ali não tem o que fazer, não tem os plexos de Meissner e Auerbach, então, não tem muito o que fazer. Mariane, obrigada. Doutora, está lá no cartão de confirmação para levar caneta preta. Sempre foi assim ou é algo de agora? Bom, Jaque, você pode levar caneta preta. Na verdade, essa caneta provavelmente vai ser para você assinar. Quando vocês chegam, vocês são identificados com pulseirinha, tipo aquela pulseirinha VIP de quando a gente vai na balada, é mais ou menos aquilo. E aí eles dividem, pode ser por ordem alfabética ou pode ser por cor, tá bom? Depende, cada lugar divide de um jeito. E aí eles pedem para você assinar o seu nome ali.
nos documentos. Então, por isso eles pedem para levar. Mas você não vai entrar com a caneta dentro das suas estações. Se tiver que usar a caneta, já vai ter uma dentro da sua estação, tá? E caso, sei lá, algum candidato, por equívoco, leve aquela caneta, eles colocam outra no lugar. Não se preocupem com isso. Material, tá? Material que é para ser utilizado, o INEP disponibiliza, tá? Então, se tiver que calcular o IMC, vai ter uma calculadora. Se tiver um cálculo de queimados, vai ter uma calculadora, vai ter uma caneta e uma folha de sulfite. Não se preocupem com isso, tá bom? Fiquem tranquilos. No raio-x de abdômen, sinal da taça, dilatação de cólon e acima a área estreita. Sinal em dedo de luva. Sim, pode ser também, mas eu concordo com a Cristiane, a gente só fala que é a ganglionose, tá bom? Não tem um sinal específico ali. Tem uma estenose, exatamente. No enema vai aparecer um afilamento no cólon, exato. Ampola retal vazia, pessoal, vai gabaritar todo mundo na prova. Lembrar as fezes explosivas, exatamente, e lembrar sempre que a criança tem atraso meconial. Então, né, chega por uma distensão abdominal, e você sabe me dizer há quanto tempo depois do nascimento ele eliminou o mecônio, tá? Lembrar, gente, hipotireoidismo congênito também tem atraso de liberação meconial, tá? Então, como diz meu professor cubano. Certo. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Temos 100 pessoas na live. Estou muito feliz. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a prova? E digam aí. Se não, podemos dar a nossa live como encerrada. Ninguém mais? Tudo certo, doutora. Tá certo. Então, pessoal, consideramos a nossa live como encerrada, mais uma vez. O tempo, doutora, geralmente dá sim, Rafael. Dá para você fazer sua estação tranquilo, tá bom? Não se preocupem, sigam as tarefas. Confiem no que vocês fizeram até aqui. Pode falar, serving. Pode falar, confiem no que vocês fizeram até aqui, o quanto vocês trabalharam até chegar aqui, né? Então, agora é só colocar em prática o que vocês já sabem, tá? Não se preocupem com isso. Não se preocupem com coisas que fogem do nosso controle, tá? Tem coisas que fogem do nosso controle. Dá para ouvir outras estações ao mesmo tempo? Dependendo do lugar, infelizmente, você vai ouvir seu colega falando. Mas não se preocupem com isso. Pensem que vocês vão entrar ali, vão fazer o diagnóstico, vão dar a conduta, vai dar tempo, tá? E tentem fazer uma anamnese sempre mais direcionada para poder dar tempo de fazer todo o tratamento, conduta, tá bom? Agora, óbvio, se for uma consulta de puericultura aí, aquele esqueleto nosso de todo dia, aquele esqueleto nosso de todo dia. Alguém levantou a mão e eu estava falando, queria saber se quer fazer alguma pergunta. Alguém vai fazer a prova em Uberlândia? Rafaela, eu, BH, Jairo, certo? Terra boa de se fazer prova. Muito bom. Tem muitas de lugar bom, gente, tem muito lugar bom. Aqui eu fiz lá, né? Então, tem que falar do lugar para onde eu fiz. Muito bom, bem organizados, mas ultimamente tem sido muito organizado. Lembrar que o pessoal que é do primeiro horário, quer dizer que vai ser, eu sei que é dividido em 2 horários, então o pessoal do primeiro horário, que provavelmente vocês já receberam um cartão de confirmação, né? O pessoal do primeiro horário só pode sair depois que o pessoal do segundo horário entra dentro do local, tá bom? Então, o segundo horário vai entrar, vai fechar todas as portas, e aí o pessoal do primeiro horário sai, tá? O pessoal do primeiro horário sai um pouquinho depois, então, normalmente vocês chegam lá, começam a fazer a prova às 11, vocês vão sair umas 4h30, por aí, tá bom? Mais ou menos assim. E aí o pessoal do segundo horário sai todo mundo junto, tá? Então, não pensem assim, vocês fazem a prova e vão embora, não. Vocês fazem a prova, vocês vão para 11 horas abre o portão. Mas nunca vocês vão começar às 11, isso, meio-dia começa. Aí, normalmente, é umas 2, 3 horas de prova, mais 1 hora até o próximo pessoal entrar, o pessoal da tarde entrar, para vocês poderem ser liberados, tá? Que mais que eu poderia falar para vocês aqui? Tá, vocês fizeram a prova, normalmente depois vocês vão para um confessionário, igual no Big Brother Brasil, e aí nesse confessionário fica todo mundo que já fez a prova, tá? E aí vai juntando, todo mundo que tá fazendo vai indo para esse confessionário, e dali todo mundo é liberado junto. Então ninguém sai sozinho, ninguém sai na frente, todo mundo começa junto e termina junto, tá bom?
E dicas do que levar no lanche. Bom, vou falar do que eu levei, tá? Eu sou fitness, vamos dizer assim. Então, eu levei água, uma água sem rótulo. Eu levei vamos dizer, um Gatorade, tá? Porque é realmente uma prova de desgaste muito, ainda mais psicológico. Levei um Gatorade, uma água, levei uma banana, levei um pacotinho de amendoim, levei chiclete, não para mascar dentro da sala, pelo amor de Deus. Para mascar durante ali, que você está conversando com seus colegas, esperando a sua vez chegar, para diminuir um pouco a ansiedade. E também levei uma barrinha de whey protein. Foi isso que eu levei. A vibe dessa salinha pós-prova deve ser um deprê ou alegria. Meu, é tipo prova na faculdade. Eu coloquei tal coisa. Não, mas era tal coisa. Aí no final a gente nunca sabe o que era. Então, mas é bem legal. É uma bem legal. É uma experiência única, né? Mas é bem legal. É um pessoal bem legal. Normalmente você é muito bem tratado. O pessoal, às vezes, os próprios líderes ali batem palma quando termina a prova no segundo dia. É bem legal. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. A prova é difícil? É. Mas vocês estão preparados e, assim, o INEP está aí para nos conceder a prova, tá? Então, assim, tirem esse pensamento negativo de que, o INEP não quer que ninguém passe, sabe, essas coisas assim. Fiquem tranquilos, vão com que tudo que vocês fizeram, vocês sabem o que fizeram até aqui, então, façam o que está sob o controle de vocês. Mais uma pergunta, doutora, posso tomar uma aguinha no meio das estações? Nunca, Marcelo. No meio das estações é boca seca. Ah, tá, beleza, vocês levaram essa comida. Estão ali comendo até chegar a vez de vocês. Foram chamados, então, Marcelo, Ana, nananana, começou a colocar vocês ali na fila indiana. As coisas de vocês são retiradas, a sacolinha de vocês são retiradas, é uma sacolinha transparente, né, que a gente tem que levar. É feita uma identificação, tá? E os celulares, eles vão dar aquela sacolinha igual no Enem, igual na primeira fase, que é cinza, que vai colocar sua chave do carro, ou dinheiro, não sei, vai colocar o seu celular ali, vai receber um número, tá? Que normalmente é o número da sua pulseira. E aí vai estar identificado ali. O seu celular e a sua comida vai para esse confessionário. E, óbvio, você não vai pegar ele naquele momento que você chega no confessionário. Ele vai ficar lá, ele só é entregue para você. A comida é entregue para você no confessionário, mas o seu celular é entregue para você só quando todo mundo vai ser liberado. Aí você vai vir, vai assinar de novo o seu nome, vão te entregar o seu celular. A sua comida você pode comer no confessionário, tá? O celular só na reta final, só quando você estiver indo embora mesmo para casa. Conselho, não abram dentro da área, tá? Não abram, deixem para abrir 2 quarteirões do hospital, pelo amor de Deus, porque se vocês abrirem, algum fiscal ver, vocês são desclassificados. Ah, mas eu não estou na área de prova, você ainda está dentro do local, tá bom? E aí vocês são desclassificados. Não pode tomar água no meio das estações, Marcelo? Sim, Ana, fica dentro do saquinho, como na primeira prova. Pode levar a natação? Não, não pode entrar com nada, Stephanie. Só o seu RG que você vai mostrar, você vai assinar, eles vão colocar uma pulseira em você e você fica com a sua comidinha ali. Eles fizeram nesse anterior colocar tudo em uma sacola transparente. Sim, é isso mesmo, Rafa. Sim, eles colocam tudo numa sacola transparente. Eu já levei na sacola transparente, tá? Mas aí, que coisa eles colocam na outra deles também. Rótulo sem... E o relógio, você olhava? Eu não. Não olhava, Raíssa. Não olhava, não olhava. Eu treinei tanto em 8 minutos que eu não olhava. Não me sentia assim, sabe? Eu achava que aquilo me desesperava. Inclusive, eu entrava e virava eles assim, não queria olhar. E aí eu tinha mais ou menos o controle mental e depois fazia minha estação. E ainda sobravam uns segundinhos ali. Se você tem alguma dúvida, algo mais que eu possa te ajudar? Ah, doutora, tal, respondi a pergunta e tocou o alarme. Era assim, mais ou menos. Estou tentando fazer isso também. É melhor, viu? Quando a gente fica já medular. Achei bem estranho, porque em Uberaba não teve relógio em nenhuma estação. Rafa, quem te disse essa informação? Ou você que fez? Eu fiz. Estranho mesmo. Será que você que não identificou? Então, eu achei que eu tinha ficado tão nervosa que eu não tinha percebido, né? Mas eu fui perguntar para outras amigas que também fizeram lá e não tinha mesmo. Que estranho. Sim. Estranho, Rafa. Nunca vi. Nunca vi. De verdade, eu nunca vi. E, gente, depois vocês fazem a prova sábado e domingo. Na segunda e na terça vocês ainda estão ouvindo o apito, viu? Normal. Super normal. Super, super.
É, é sério, Jaira. Terça-feira eu vou. Não, terça não, né? Voltei na segunda. Na terça ainda estava ouvindo o apito na minha cabeça. Mais alguma pergunta? Vocês acharam da live? Gostaram? Consegui entregar aí bastante conteúdo para vocês? Foi ótimo. Beleza. Bom, pessoal, então, como ninguém tem mais dúvidas, então podemos encerrar a nossa live de apostas. Lembrando que essa live vai ficar gravada, tá bom? Amanhã ela sobe no YouTube, depois de ser feita a edição. Agradeço mais uma vez a confiança, confiança no nosso trabalho. Doutora, por exemplo, na troca de estações de uma porta para outra, não pode tomar nada? Não, é só fogo. Excelente para relembrar e até dar uma segurança. Imagina, Rafa. Não, Marcelo, não pode tomar nada. Você saiu da estação, tem um líder ali que já vai te pegar e te levar para a próxima, tá bom? Nada, não pode tomar nada. Você nem vai querer, meu filho. Você quer logo que termine aquilo tudo. A gente fica tão nervoso, a gente não quer nem saber, não dá nem sede na hora. Não dá nem sede. A sede é de entrar na próxima estação para resolver logo o que quer. Não vai, não lembra, não lembra, não lembra. Bom, pessoal, então, mais uma vez agradeço aí pela confiança no nosso trabalho, tá? Pense Revalidar e segue com vocês. E para quem eu não ver, provavelmente nenhum de vocês eu vou ver, desejo a todos aí uma boa sorte, façam uma boa prova, fiquem tranquilos, confiem no que vocês fizeram, tá? E vamos ter outras lives aí ao decorrer da semana, mas espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e nos vemos aí. Tchau, tchau.
Ah,